Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a nossa aula número 24 do nosso canal do YouTube. Excepcionalmente essa aula está sendo gravada porque bem no horário das 2 horas, né, onde é o horário da aula, eu vou estar indo para São Paulo, então dentro do avião eu não consigo transmitir ao vivo, então estou deixando essa aula sobre sensibilização periférica e central, estou deixando ela gravada para soltar ela agora 2 horas no horário normal. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre essa aula, você pode botar nos comentários, eu recebo a notificação e eu respondo para você logo que eu puder. Beleza? Muito bem. Se você está assistindo essa aula gravada, né, durante a semana, essa aula sobre sensibilização periférica e sensibilização central, eu já estou ensaiando ela há alguns dias, né, algumas semanas aí para poder passar. E ela é uma aula primordial para quem trabalha com dor crônica, tá? Então eu quero passar alguns conceitos muito interessantes sobre essa característica de sensibilização para entender que determinados casos onde o paciente tem dor crônica, não necessariamente o problema está na lesão em si ou no mecanismo lesional em si. Pode existir um mecanismo, né, que é do próprio controle da dor que esteja alterado. Então, bora lá. Então, sensibilização periférica e central, de acordo com a Associação Internacional para Estudo da Dor, tá? A gente tem algumas definições que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, essas definições da IASP, elas vão modificando de tempos em tempos, tá? Nesses últimos tempos não teve tanta modificação, mas ela dá para a gente a própria diretriz do que acontece. Então, eu vou colocar essas definições e vou explicando o que é cada uma delas. Então, sensibilização. O que é uma sensibilização? É uma responsividade, né, uma resposta aumentada. Então, sensibilização já começa por isso, que é uma resposta aumentada dos neurônios nociceptivos, tá? Então, assim, daqueles que evidenciam que pode haver um problema. E essa responsabilidade nesses neurônios, ela acontece os estímulos de entrada, né? Os estímulos que são dados de começo desse estímulo são normais. O estímulo é normal, ele não é um estímulo aumentado que dá uma resposta aumentada. Não, é um estímulo normal que dá uma resposta aumentada. Eu não aumento o estímulo, eu mantenho o estímulo, tá? E ele responde de forma aumentada. Ou até mesmo um recrutamento de uma resposta, tá, a informações de entrada infralimiares. Então o que isso significa? Que quando eu estimulo um receptor nociceptivo, quando eu estimulo um neurônio nociceptivo, é normal, né, quando está tudo normal, quando está tudo funcionando, que eu gere uma determinada quantidade de estímulo e a partir dessa quantidade ele começa a gerar dor, tá? E gera um nível de dor. O que é uma sensibilização? Quando eu atinjo esse normal, ele gera uma resposta aumentada, tá? Então, quando eu atinjo esse padrão normal, ele gera uma resposta aumentada. Aí vem a outra característica, que é uma informação, uma resposta a uma informação que ele vai gerar essa resposta aumentada até mesmo antes de chegar nesse limiar. Então, uma resposta infralimiar. Então, essa característica é bem importante da gente entender, de que quando o meu paciente eu faço um estímulo e ele gera uma resposta aumentada, ou quando eu faço menos estímulo e ele já gera uma resposta aumentada, isso é característico da sensibilização. A sensibilização, o próprio tema da aula diz, ela é dividida em sensibilização central e sensibilização periférica. Qual que é a diferença? Uma diferença bem básica. Sensibilização central é quando acontece em neurônios que já estão dentro do sistema nervoso central, e sensibilização periférica é quando ele acontece na periferia. Então, da medula para cima é sensibilização central. Da medula, né, depois da ramificação ali das raízes, para a periferia, chama sensibilização periférica. Então, essas características vão estar acontecendo nesses neurônios, nessas sinapses neuronais,
seja na periferia, né, no receptor, no neurônio aferente primário, ou lá na primeira sinapse que acontece na medula, tudo bem? Então, quando é na periferia, sensibilização periférica, quando é no sistema nervoso central, da medula para cima, sistema nervoso, a sensibilização central. Então, se eu olhar ali, ó, as duas definições são muito parecidas, né? Então, a sensibilização central é a responsabilidade aumentada de neurônios nociceptivos no sistema nervoso central. Há estímulos de entrada normal ou infralimiar. Então, é a mesma definição da sensibilização como um todo. A sensibilização periférica também, responsividade aumentada e limiar reduzido de neurônios receptivos na periferia, a estimulação dos seus campos receptivos, ou seja, é na estimulação do receptor, tá? Do receptor que está na periferia, que está na pele, que está no tecido, que está no tendão, que é aquele que no músculo, que é aquele que é o mais periférico. Então, algumas características dessa sensibilização a gente já viu do que acontece, tá? Eu já vou falar elas para vocês mais para frente, do porquê que essa sensibilização pode acontecer, tá? Mas o grande X da questão da sensibilização é justamente isso aqui, ó. É uma alteração do sistema de controle endógeno da dor. O que a gente tem como característica do sistema de controle endógeno da dor? A gente tem duas funções, tá, no controle da dor, né, na percepção, na interpretação da dor. Duas funções, duas características que podem, a partir dali, gerar uma analgesia, né, assim, controlar a dor do indivíduo. A primeira delas é fundamentada na teoria das comportas. Então, a teoria das comportas, né, a gente sabe, tem lá as fibras do tipo C, as fibras do tipo A delta. E aí, quando eu tenho uma certa ativação das fibras do tipo C em relação às fibras do tipo A delta, a comporta se abre ou não se abre, né? Então, ali na medula, ali na substância gelatinosa, né, nessa primeira barreira que vai ter de controle, que acontece na medula, ela vai gerar, então, esse primeiro controle da dor. E a segunda característica que tem é quando essa informação nociceptiva ela sobe, né, pelos tratos espinotalâmicos, ela vai ter uma característica de talvez existir o processo de inibição descendente, que é um segundo controle da dor que a gente tem. O sistema de inibição descendente está a nível do tronco encefálico, então ele pode gerar uma inibição a partir dali, tá? O que é a sensibilização? O que é a sensibilização? Duas coisas podem acontecer. Primeiro, um aumento da excitabilidade desses neurônios nociceptivos. Ou seja, se eu tenho uma quantidade normal que gera, né, a nocicepção que pode vir a dor, a sensibilização é o quê? Um aumento dessa excitabilidade. Ou seja, se eu tenho mais excitabilidade, a chance de eu ter uma dor maior é maior, tá? Então eu tenho essa característica da sensibilização pelo aumento da excitabilidade. E a segunda característica é a redução da inibição. A capacidade que o sistema tem de inibir, né, pelo sistema de inibição descendente, pela própria característica da teoria das comportas, ali a gente vai ter um problema da inibição. Então a sensibilização de uma forma geral, ela está ligada a uma disfunção, uma alteração da função do sistema de controle endógeno da dor. Então, esta característica que a gente vai entender, se você quiser entender um pouco melhor isso, essa teoria das comportas, eu tenho uma live que está aqui no canal do YouTube, tá? E aí, no final desse vídeo, eu vou deixar, né? Aparece assim, né? Você termina a aula, vão aparecer dois quadrinhos, que eu vou já deixar o link para a live, que é da teoria das comportas, e a neuromatriz da dor. Então, vai lá assistir essa live para entender um pouco mais sobre esse processo, tá? Então, essa live que eu fiz no Instagram, mas que está aqui no canal do YouTube, tá? Então, no canal do YouTube. Então, ele está lá, é só você procurar. Essa característica da inibição descendente também é uma live, tá? Outra live que eu fiz no Instagram, que também está aqui no canal do YouTube, que eu vou deixar o link no final desse vídeo, tá?
Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, você pode clicar direto. Se você quiser ver essas aulas antes, clica no link que está na descrição aqui abaixo, que eu já deixo prontinho para você, tá? No canal do YouTube também tem essa live sobre o limiar da dor, tá? Que é a característica da inibição descendente. E esse da teoria das comportas é uma live que eu fiz sobre teoria das comportas e neuromatriz da dor. Com isso a gente vai conseguir entender esse mecanismo, tá? Do que está acontecendo, para a gente entender esse sistema de inibição descendente, essa característica da teoria das comportas, onde a gente vai ter a função alterada, que é o que gera a sensibilização. Tá? Então, a sensibilização nada mais é do que o indivíduo ter uma resposta de dor maior do que o normal, sendo que o estímulo que eu dei é normal, ou até mesmo antes do limiar que ele tinha normalmente de dor. Tá? Então, uma resposta, um estímulo menor também gera uma resposta aumentada. Então, dentro dessa característica, entendam a seguinte questão, que é uma função do sistema nervoso. É uma função do sistema nervoso, não tem nada a ver com a lesão inicial, não tem nada a ver com a estrutura, tá? Tem a ver com a estrutura neural, mas não tem a ver com o músculo em si, não tem a ver com a articulação em si, e sim o mecanismo neural de controle desse problema, de controle dessa dor, do controle que esse indivíduo vai ter mediante a dor, tá? Controlado por esse sistema de controle endógeno da dor, que é uma coisa natural que a gente tem. Então, duas características da sensibilização, um aumento da excitabilidade ou uma redução da inibição. Então, esse sistema não funciona. Aí vem a pergunta, mas Lisandro, por que acontece, tá, esse tipo de lesão, né? Por que acontece esse tipo de sensibilização? Primeiro, pacientes que têm inflamação generalizada. Paciente, sabe quando você fala que o paciente está todo inflamado? Então esse paciente tem uma chance maior de desenvolver a sensibilização. Por quê? As substâncias pró-inflamatórias, elas atuam sobre as sinapses neurais como um facilitador. Tá? Então ele vai facilitar a dor ela aparecer. Tá? Então ela entra como uma facilitação. A gente tem também características da própria dor crônica. O fato de você ter dor leva à produção, por exemplo, né, de substâncias inflamatórias, leva também à produção de cortisol, tá? E isso tudo leva a essa característica de ter as substâncias, né, os mediadores pró-inflamatórios. Então esse indivíduo que ele está com uma característica dessa inflamação generalizada, ou que ele tem aumento de cortisol, que ele tem aumento dessas substâncias, ele modifica o padrão do sistema de controle endógeno, porque ele está trabalhando em cima de uma função da própria condução neural, facilitando, né, a condução da excitabilidade para a dor, né, excitabilidade nociceptiva, ou ele está diminuindo a capacidade de inibição. Tá? Então tem essas duas funções. Outra coisa que a gente fala é pós-lesão neural. E quando a gente fala de lesão neural, não necessariamente é uma característica quando o paciente tem a lesão, né? Por exemplo, um paciente paraplégico, uma lesão do plexo braquial. Não, um simples estiramento neural, um simples encarceramento neural é considerado como pós-lesão neural, considerado uma lesão neural. Desde que você faça com que tenha uma perda da função daquele nervo, já é considerado uma pós-lesão neural. Tá? Alguns modelos animais são feitos por constrição, você pega uma borrachinha e põe lá no tornozelo do animal para criar essa lesão neural. Então você leva uma neuropatia, tá? Todo e qualquer tipo de neuropatia é uma característica de disfunção neural, de lesão neural. Então esses são fatores que vão fazer o quê? Que dão início ao processo de sensibilização. Então, raciocina comigo, todo e qualquer processo de neuropatia, a gente tem uma característica pode ter uma característica de sensibilização, tá? E outra coisa que a gente já sabe é que a parte emocional, tá? A regulação do estresse, ele tem uma contribuição grande também pela modificação dos níveis de cortisol e também de neuromodulador, né, de neurotransmissores ligados a essa parte emocional,
que estão ligados também a essa redução da inibição ou aumento da sensibilidade. Então, o paciente que está inflamado, o paciente tem uma inflamação, então o paciente tem uma tendinite, talvez ele pode gerar uma sensibilização. O paciente tem uma inflamação generalizada porque come muito carboidrato, também. Ele pode ter uma facilitação para a sensibilização. O paciente que tem uma dor crônica, a dor ela vai gerando dor, dor vai gerando dor, ele leva uma característica de sensibilização. E a gente tem a parte, né, da lesão neural, que eu falei que é o encarceramento ou o estiramento, ou a própria lesão em si, tá? Por uma ruptura neural em si, mas não precisa ser uma lesão estrutural, só a parte funcional desse nervo estando alterada também pode levar à sensibilização. E a parte emocional. Existem várias características que mostram essa questão, vários estudos que já comprovam essas possibilidades. Dentro de alguns estudos a gente vê assim, paciente que tem sensibilização do nervo trigêmeo, né? Então assim, pode ser uma neuralgia do trigêmeo, mas pode ser simplesmente os pacientes que têm enxaqueca, tá? Paciente que tem problema de ATM, paciente que tem fibromialgia, paciente que tem dores pélvicas crônicas, paciente que tem dor lombar crônica, todos esses podem ter um efeito de sensibilização. Por quê? Porque ou eles estão ligados a essa parte de inflamação, ou elas estão ligadas à própria persistência da dor crônica, ou eles estão ligados a uma lesão, uma disfunção neural, ou eles estão ligados a uma parte emocional, ou junção de todas essas características. Uma grande característica que a gente vê que faz essa geração são alterações do sistema nervoso autônomo, tá? E do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Então essas alterações, né, que vão fazer a modulação do sistema nervoso e também do eixo neuroendócrino, neuroimunoendócrino, né, pelo eixo HPA, existem as possibilidades da gente levar a uma sensibilização. Então, é muito ampla a gama que a gente tem de pacientes que podem gerar sensibilização. Dentro desse contexto, tá, para a gente classificar se tem sensibilização, se não tem, aonde que ele está, a gente tem 3 tipos de dor que foram classificadas, né, quando a gente vai olhar os problemas em relação às características da origem desses problemas. Então existe um quadro que eu vou colocar aqui para vocês que diferencia essa questão desses tipos de dor. Então, quer ver? Dá uma olhada nesse quadro. Então esse tipo de dor mostra ali, né? O quadro que você está vendo ali do mais esquerdo, que é a dor nociceptiva. O que é uma dor nociceptiva? É uma dor devido à ativação dos nociceptores. Então é da periferia, tá? Então a sensibilização é característica da periferia. Então o paciente tem uma inflamação sim por uma sobrecarga, por uma lesão do tendão, do ventre, do ligamento, né? É uma característica de que tem uma irritação mecânica, tá? Que o paciente tem lá um estiramento, tem uma contratura, ele tem alguma coisa nas estruturas periféricas, tá? E ele dá como exemplos ali no final, ou ele tem uma própria lesão. Então, os exemplos que ele dá é paciente que tem osteoartrite, paciente que tem entorse de tornozelo ou artrite reumatoide. São pacientes que têm a alteração da degeneração, do desgaste, da lesão, do estiramento da parte periférica. Agora, e quando eu não tenho mais essa característica, ou que a dor ela vem de uma condição onde eu não tenho uma lesão da estrutura, é o que a gente chama, que é essa parte do meio, que é chamada então de dor nociplástica, que é característica da plasticidade do sistema nervoso, né, da função que esse sistema nervoso tem mediante o que está acontecendo com ele, que gera essa alteração. Então tá lá, ó, né, devido à perturbação no processamento do controle da dor, né, no processamento central da dor, que é o aumento da excitabilidade ou a diminuição da inibição, que eu comentei para vocês. Que exemplos que ele dá? Os exemplos que eu falei, né, fibromialgia, problemas temporomandibulares e dor lombar não específica. E por último a gente tem a dor neuropática, que é devido a uma lesão ou uma doença, né, da parte neuronal em si, né, como por exemplo uma neuropatia diabética, uma síndrome do túnel do carpo, que geram a questão da própria lesão do nervo em si. Então, quando eu falo
da sensibilização, eu posso ter sensibilização em qualquer um desses quadros, mas aonde que ele é o ponto-chave? Principalmente na dor nociplástica, que é onde eu não tenho uma lesão evidente, né, ou não mais evidente da estrutura, tá, do tecido, mas eu continuo com aquela dor persistente e exacerbada. Então, por exemplo, o paciente que tem lá um problema do disco, né, que ele fala, né, dor lombar não específica, mas pode ser que tenha vindo de qualquer origem. Então, por exemplo, o paciente tem um problema do disco, que fica semanas, às vezes, com dor, o que acontece? Ele gera uma alteração do processamento de controle da dor, tá? E isso faz com que ele persista. A gente sabe que se o paciente não fizer nada, depois de um tempo esse disco volta para o lugar, em vários quadros. Nesse paciente o disco volta para o lugar, mas ele persiste com a dor. Por quê? Porque é o sistema de controle endógeno da dor que não está funcionando. Ele está com aumento da excitabilidade ou diminuição da inibição. Então esta característica de, mesmo após a lesão do tecido ter sido sanada, o paciente persistir com dor, isso é uma característica de sensibilização. Tá? Então, essa é uma condição onde a gente precisa prestar atenção nos tipos de patologia, para poder direcionar melhor o tratamento. Olha essa característica em relação a essa sensibilização. Deixa eu mudar eu aqui um pouquinho para pegar direitinho. Olha essa característica que a gente tem em relação à sensibilização nesse quadro, né? Então, tudo que está mais para a esquerda é a sensibilização periférica, ou seja, tem mais condição de ter uma lesão local que leva a uma sensibilização da periferia. Um exemplo que eu gosto de dar de sensibilização periférica, que eu acabei esquecendo, é o paciente que ele faz queimadura de sol. Né? O paciente vai para a praia lá, não sei o que, aí você vai lá e se queima inteirinho, fica tudo vermelhão, né? Tomou sol demais do que deveria. Aqueles receptores térmicos, né, que estão lá na pele, eles vão se sensibilizar. Qualquer solzinho que você pegar depois, ele já vai arder, ele já vai doer. Por quê? Porque ele está sensibilizado, para mostrar para você que aquilo que aconteceu gerou um dano. Tá? Então ele tem mais ligação com uma lesão local, né? O que você está vendo ali do lado esquerdo. Então, sensibilização periférica. E o lado direito, né, que vocês estão vendo, está ligado com a sensibilização central. Então, veja comigo, né? A parte de baixo ali, a linha de baixo, mostra o tipo de patologia. Então, olha lá, lesão local aguda, né? Tá ali, acute local injury, né? Que é a lesão local aguda. É onde a gente tem a sensibilização periférica. É um entorse de tornozelo, é o desgaste numa artrite reumatoide, é um paciente que teve um estiramento, é um paciente que tem uma tendinite de manguito, é onde a gente tem a lesão local aguda. Agora, olha esse meio aí, esse monte de sigla. Vocês estão vendo que tem uma seta que está apontando, né, para a parte de sensibilização periférica, apontando para a lesão local aguda? Então a gente tem duas características que têm o componente de sensibilização, mas elas estão mais ligadas, né, à sensibilização periférica, mais ligadas à lesão local aguda, que é aquele OA e o AT. O que é o OA? É osteoartrite. Então, pacientes que têm osteoartrite, eles têm a lesão local, mas eles têm um pequeno componente de sensibilização periférica. E o AT é uma tendinite de Aquiles, né? Aquiles tendinopathy, né? Uma tendinopatia de Aquiles. Ou seja, tem o componente mecânico da coisa, tem a lesão local, mas ele já tem uma alteração em sensibilização periférica. Ele tem dor mais exacerbada, ele não consegue andar, ele gera um mecanismo de proteção muito grande, tá? E esse mecanismo de proteção é devido à sensibilização. Olha agora a sigla que está ali no meio, LBP, que é o que a gente caracteriza como meio da coisa, ou seja, tem tanto o componente local quanto a sensibilização. LBP é low back pain, então dor lombar crônica, né? Dor lombar baixa. Essa dor lombar, ela é uma característica onde tem a lesão local, mas também tem a sensibilização. Do ladinho dela, tem lá TMD e RA, tá? O que é TMD? Temporomandibular Disorder, então a disfunção temporomandibular. E o RA é a artrite reumatoide.
Então a gente tem características dessas patologias mais ligadas à sensibilização do que a própria lesão local. Tem a lesão local? Tem, mas o negócio não é tão importante assim. O que é mais importante é a sensibilização. E por último, lá do lado, né, mais esquerdo, mais direito, aonde a gente tem o FM, que é onde a gente tem a maior quantidade de sensibilização central possível, é a fibromialgia. Ou seja, a fibromialgia ela tem muito pouco ou quase nada de alteração de tecido e é mais um componente, né, de sensibilização central que está ligado aqui à característica do sistema de controle endógeno da dor não funcionar. A teoria da comporta, né, as fibras do tipo A, a delta e as fibras do tipo C, ela está num aumento da excitabilidade. Aí ele faz passar mais fácil, ele abre a comporta para a nossa recepção passar de forma mais fácil. Então ele aumenta a excitabilidade. E eu posso ter também, a nível ali do tronco encefálico, até, né, correlação ali com a parte de amígdala e tálamo, a característica de diminuir a capacidade de inibição. Então, assim, o que eu deveria conseguir inibir a dor, ele não consegue. Tudo bem? Então, são essas duas características. Existem vários neurotransmissores, vários receptores que se mostram aumentados nesse quadro de sensibilização. Então, não é uma condição que é emocional, assim, não é psicológico, não, é biológico, né? Tem receptores que estão aumentados. Tem neurotransmissores que estão aumentados e que fazem esse processo acontecer, entendeu? O corpo ele trabalha com homeostase. Se eu dou um aumento, né? Se eu tô dando um aumento de glutamato, né? Se eu estou dando um aumento de glutamato, que é o que vai fazer ter dor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade de receptores para esse glutamato poder vazar logo. E isso aumenta a excitabilidade. Né? É uma resposta normal, é como o organismo está gerando o equilíbrio para isso. E ao mesmo tempo, né, que ele não consegue gerar a resposta inibitória pela alteração que eu tenho nessa quantidade. Então eu tenho problemas do próprio organismo gerenciar o processamento da dor. E essa é a característica da sensibilização. E o que eu quero dizer com isso nessa ligação toda é que existe um processo aonde o tratamento vai fazer diferença. O tratamento faz diferença. Porque dependendo do que acontece, então eu coloquei aqui, né, a gente tem o nosso resuminho aqui, tem lá, né, a parte de imagem 1, que são os tipos de dor, e a patologia, sensibilização, imagem 2. Agora, o tratamento, ele precisa ser diferente. O tratamento, se eu tenho um paciente que tem lá, né, um torce de tornozelo, se eu sei que a maior parte dele é a própria lesão do tecido e que eu sei que a parte de sensibilização não é tão grande, as técnicas para recuperar o tecido têm que ser primárias, têm que ser primordiais, têm que estar em maior quantidade. Agora, quando eu tenho uma fibromialgia, não adianta eu querer ficar tratando o tecido, porque o problema está onde? Está no sistema de controle endógeno da dor. Aí agora, uma dor lombar que é o meio do caminho, eu tenho que ter os dois tipos. Então, quando eu falo disso, dessa sensibilização, quando eu falo da lesão local aguda, eu vou ter que diferenciar essas técnicas. Então, para os quadros de sensibilização, o que eu tenho que fazer para normalizar? Então, eu vou fazer uma normalização da função neural. Vou subir aqui para vocês. Normalização da função neural, tá? Como você vai fazer isso? Você pode fazer isso através da PNS, você pode fazer isso através da osteopatia, você pode fazer isso através de Mulligan, Maitland, Mackenzie, técnicas proprioceptivas, porque apesar de serem ditas que são técnicas que são mecânicas, na realidade esse efeito que ele tem é muito mais neurofisiológico do que mecânico. A manobra, a ação dela é mecânica, né? Que eu pego o tecido e mexo, né? A articulação e mexo. Mas o efeito dela é neurofisiológico. Então tem uma função de normalização da função neural. Essa é uma delas, né? A primeira coisa. A segunda coisa, a gente vai ver uma característica que envolva o sistema nervoso autônomo
e o eixo HPA. Para quê? Para normalizar essa função autonômica que tem uma ligação direta sobre a sensibilização. Como é que você vai fazer então? Você faz do jeito que você precisar. Você pode fazer com técnica neurodinâmica, você pode fazer com as manobras de regulação autonômica, né? Exercício ajuda a parte autonômica. Você pode trabalhar com suplementação, você pode trabalhar com alimentação. Tem manobras específicas, já existem manipulações específicas que dizem que tem essa função sobre o eixo HPA. Tá? Então, por exemplo, uma manipulação torácica tem uma função do eixo HPA. Tá? As manobras cranianas têm uma função sobre o sistema nervoso autônomo. Tem lá a compressão oculomotora, tem compressão carotídea. Eu trabalho com a PNS a gente já divide, né? já faz a parte, né? De trabalhar o sistema nervoso autônomo. Então eu vou fazer as manobras autonômicas, eu vou fazer eletroterapia no tronco simpático de T4 a T9, eu posso fazer eletroterapia lá na região do sacro para pegar o parasimpático sacral. Então independe da técnica, você só tem que saber o efeito que ela está fazendo sobre esses sistemas. Tá? E terceira coisa é fazer uma atuação sobre as áreas cerebrais, que estão ligadas a esse controle endógeno da dor e a essa característica de sensibilização, que essas áreas são principalmente o córtex cingulado anterior, a amígdala, a ínsula e o córtex pré-frontal. Tá? E a essas áreas, o que a gente vê hoje, que tem um resultado muito interessante, são as técnicas de toque sutil. Tá? Toque sutil. São as técnicas de toque sutil. As técnicas de toque sutil, elas têm uma função sobre a inervação da pele que vai diretamente a essas áreas. Tá? Vai diretamente a essas áreas. Na aula passada eu falei, né, sobre a questão da ínsula, né, do córtex singular anterior, dela perceber se é bom ou se é ruim e tudo mais. E eu vou falar em mais detalhes na aula da semana que vem, que é sobre o toque sutil. Então essa característica do toque sutil que eu vou falar semana que vem é sobre a técnica em si, em função de tudo isso que eu estou falando nessa aula de hoje sobre sensibilização. Então eu quero que você lembre dessa aula o seguinte: cada vez que eu faço uma estimulação no meu paciente, eu preciso entender o porquê que eu estou fazendo. Se meu paciente tem um quadro onde ele é mais ligado à parte mecânica, tecidual, as técnicas, né, de controle da sensibilização talvez não vão ter um melhor efeito. Agora, em pacientes que têm lá os quadros de fibromialgia, temporomandibular, dor pélvica crônica, dor lombar crônica, que tem um componente de sensibilização muito grande, como a gente viu nessa imagem aqui, deixa eu puxá-la para cima, nessa imagem aqui, ó, estão vendo aí? Nessa imagem, então os componentes, as dores que estão mais para o lado direito, aí, né, mais do lado da sensibilização central, a gente precisa trabalhar muito mais a ligação que a gente vai ter sobre a sensibilização, através de toque sutil, técnica autonômica, técnica por HPA, técnica de normalização da função neural, do que do próprio tecido. Por quê? A própria sensibilização vai fazer com que tenha essa perduração da dor, essa persistência da dor. Então, entender esse quadro de sensibilização, que é um mecanismo biológico, que existem receptores que estão aumentados, que tem neurotransmissores que estão aumentados, que estão ligados àquilo que eu falei lá atrás, né? Sobre a parte, né, de inflamação generalizada, dor crônica, pós-lesão ou disfunção neural e da parte emocional, tudo isso favorece a sensibilização. Então a gente tem que entender essas características para quê? Para poder saber dentro do meu paciente o que ele tem e poder melhor direcionar o tratamento. Então, quando eu falo num paciente que tem uma hérnia de disco, ele está no meio, ele tem o componente do disco, mas ele tem o componente da sensibilização. Então, o tratamento dele tem que ser o quê? Parte para o disco, parte para a sensibilização. Paciente que tem uma dor lombar crônica, né, que vem por uma disfunção sacroiliaca, a mesma coisa. Parte a coisa da sacroiliaca, que precisa manipular, mobilizar, alongar, fortalecer, e parte a sensibilização, que eu preciso trabalhar esses sistemas que estão ligados aí.
beleza? Então o tratamento ele depende muito da característica de cada patologia. E eu entender esse quadro de sensibilização me dá uma vantagem, porque se eu normalizo essa função, dessas formas aqui de tratamento, se eu normalizo essa função do controle endógeno da dor, o paciente já começa a ter menos dor só porque você fez o sistema regular de forma adequada. Então, o paciente sensibilizado é aquele que tem mais dor do que o normal por um estímulo normal, ou um estímulo até menor do que o normal, ele já gera uma característica. Essa sensibilização nada mais é do que um estado de alerta, tá? E esse estado de alerta está extremamente ligado ao sistema nervoso autônomo e ao eixo hipotalâmico e hipofisário adrenal. Então, a normalização disso tudo vai fazer com que o teu paciente melhore, talvez sem você nem encostar a mão no problema, aonde está a causa, a origem tecidual da coisa. Lógico, é imperativo que a gente trate também, mas a gente consegue ver uma imensa melhora só da regulação do sistema de controle endógeno da dor. E o mais interessante é que a gente consegue mexer nisso, né? A gente consegue mexer nisso através de técnicas da fisioterapia, sejam elas técnicas manuais, ou seja a aplicação de termofototerapia em regiões específicas para que a gente consiga ter um resultado bacana. Beleza? Essa é a característica de sensibilização central. Essa aula ela vai ser complementada, né, com a aula da semana que vem, que é a aula de toque sutil, que aí eu vou falar o efeito do tratamento sobre esse sistema. Então, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma característica que você quer saber mais, quer conhecer melhor, você pode deixar nos comentários, manda aqui, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu vou deixar os links aqui para as duas lives que eu mencionei. Aí no finalzinho aqui também vai ter o botãozinho, a hora que eu terminar, eu coloco o botãozinho aqui para você clicar e assistir essas lives. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido um pouco mais. E não se esqueça, a aula da semana que vem complementa essa aula que a gente está vendo agora. Beleza? Então assiste essa aula, tira suas dúvidas, veja nos seus pacientes como que isso pode estar acontecendo. Mude a ordem do tratamento. Coloque técnicas que envolvam essa questão autonômica, simpático, parasimpático, eixo hipotalâmico, né? Coloca lá um TENS no seu paciente, ao invés de colocar no lugar da dor, coloca lá de T4 a T9 aqui, que é onde tem o tronco simpático mais posterior, ou coloca no sacro, se precisa de uma ativação mais parasimpática. Veja essas características dos seus pacientes e veja os resultados. E semana que vem, a aula da semana que vem complementa esta aula de hoje. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter assistido essa aula. Fica com Deus e até a próxima.